Olá, como vai? Muito boa noite. É bom demais. É bom demais estar na sua companhia mais uma vez aqui na tela do seu Lonax Play desta terça-feira, setembro. Vamos falar sobre um produto que todos nós temos uma memória afetiva, né? Ele representa a maternidade e, enfim, é um alimento fundamental para os seres humanos, para os lactentes, né? Já dei uma pista. A gente vai falar sobre leite hoje aqui no Lonax Play, sobre produção de leite no país, como é que está o ecossistema da produção leiteira no Brasil. Os números, sim, também, vamos trazer alguns números de consumo per capita, de faturamento ao longo dos últimos anos, enfim, da relação dos produtores com os seus colaboradores, com as suas equipes. Vamos falar sobre gestão, sobre qualidade do leite, enfim. E para isso, claro, a gente sempre convida uma autoridade, nesse caso são duas autoridades. São sócios, é um casal de jovens, eles estão aqui em Minas Gerais conosco. Já abrimos um link para Pitangui, que fica a 120 quilômetros aqui de BH. Estamos aqui no estúdio 5G, você sabe, né? Com esse fundo aqui da Lagoa da Pampulha, maravilhoso. E também a gente vai para Bom Despacho, onde está o Luiz. Luiz e Giovana são sócios da Rurale, uma empresa de consultoria que vem fazendo um trabalho magnífico, não só aqui em Minas, mas também em Goiás, no Rio Grande do Sul. Bom, sem mais delongas, eu vou voltar para essa câmera aqui, né, Vinícius? Para colocar nossos dois convidados na tela do Lonax Play. Olha que maravilha, a simpatia que é a Giovana e o Luiz, né? Com cara de galã. Eu estava brincando com o Luiz aqui antes da gente entrar. Luiz, eu acho que você deve seduzir as vaquinhas para que elas produzam mais. Você toca um violão, assim, no ouvidinho delas, né? A gente tem essa imagem das vaquinhas, né? Leiteiras holandesas, aquela vaca amorosa. Gente, é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar de um produto que todo mundo ama de paixão, se não o leite, mas seus derivados, né? Os queijos maravilhosos, né? Enfim, desse produto que está cheio de paradigmas, né? Cheio de tabus aí. Eu queria que vocês dissessem quais são verdadeiros, quais são os falsos, como é que está o cenário da produção de leite. Eu sei que o Luiz é um empresário que está muito ligado na questão humana da produção do leite. Isso é fácil de perceber, né, Luiz? Enfim, eu estou falando um bocado porque o assunto realmente é empolgante. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Eu vou pedir pela ordem, né, as damas na frente, né, Luiz? Eu vou pedir para a Giovana dar o seu boa noite, para se apresentar para essa audiência maravilhosa e super qualificada, tá? Aqui do Lonax Play. Boa noite, Giovana. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, né? E me apresentando um pouquinho, meu nome é Giovana, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa. Me formei há 11 anos atrás, tive o prazer de logo de formada ir para Nova Zelândia, onde eu morei durante um ano, trabalhando mesmo em uma fazenda de leite, tirando leite ali todo dia e entendendo um pouco mesmo da rotina, né, diária de um colaborador de uma fazenda. E logo depois, né, que voltei para o Brasil, já trabalhando com qualidade do leite, ao que eu estou já há 10 anos, né, trabalhando somente com qualidade do leite, ali, gestão de pessoas e processos dentro da fazenda. E hoje, né, estou como sócia, né, consultora da Rurale. Olha, foi para Nova Zelândia, que eu não conheço Nova Zelândia, mas pelo que eu já vi de vídeo, é um país incrível, né? A Oceania é maravilhosa. E que experiência bacana, hein, Giovana? Que experiência, Isso hein? mesmo. Não é? Muito A pergunta rica, que né? mais me fazem é assim, Lincoln, por que você voltou para o Brasil? Eu falo, porque a gente tem muita oportunidade, né, de fazer uma transformação mesmo da cadeia leiteira aqui. Então, mas de qualquer forma, a experiência internacional, experiência é tudo na vida. O que a gente leva, né? A não ser a experiência que a gente arrecada ao longo da caminhada nessa terra, né? Luiz, como é que está a caminhada aqui na terra de Minas? Me fala um pouco de você, boa noite, obrigado pela presença aí, direto de Bom Despacho, para todo o planeta aí, via Lonax Play. Exatamente, Lincoln. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Felipe, sou natural de Belo Horizonte e tive o prazer de conhecer a Giovana e estudar com ela na Universidade Federal de Viçosa também.
eu me formei em zootecnia, também passei, né, fiz um tempo na Nova Zelândia, um estágio lá, um trabalho, tive a oportunidade de participar trabalhando com grandes laticínios aqui no Brasil, e logo, né, conhecendo a Giovana durante a faculdade, e agora que a gente está lado a lado aí na sociedade, nessa missão árdua, né, de transformar uma questão cultural do país, de fazer uma transformação na parte de capacitação das pessoas, a gente vem se superando a cada dia e com muito desafio, muita dedicação e esforço diário, né, Giovana? Isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, curiosidades, tá? Por que o leite? Ambos fizeram zootecnia, né? Tem várias ramificações. Por que o leite? Vocês são apaixonados pelo produto, pelas adoráveis vaquinhas, né? Que o produzem, enfim. Por que leite? Primeiro a Giovana, por favor. É um encanto, assim, com leite desde desde quando eu era criança, né, e vinha para a fazenda da minha avó, e meu sonho era trabalhar com as vacas. E quando eu entrei na universidade, e logo em seguida, assim, já tive oportunidade, né, de fazer um estágio, que foi o PDPL, lá em Viçosa, que é hoje um estágio que eu tenho uma eterna gratidão mesmo, e que fez eu descobrir ainda mais esse amor mesmo pela atividade leiteira. Então, o que resume, Lincoln, é o amor mesmo pela profissão e o amor pela atividade. Eu imaginei que eu ouvi isso, tá, Giovana? Porque é um caminho bem assim, bem, né? A gente fala de nicho, né? Mas é bem interessante. E o fato mais importante é você dizer, eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço, né? Isso, né? Condição sine qua non, né? Para a gente fazer bem feito. Luiz, e você, por que o leite? Eu acho que o leite entrou na minha vida, foi na universidade também, né? Eu não tive tanto contato assim com o leite quando jovem, né? Quando criança, quando adolescente, apesar de ser filho de pessoas, né, do rural também. Meu pai é de Dores, no Indaiá, né, bem no interior. Mas o meu caminho no leite, ele foi surgir mesmo durante a universidade, onde, né, alguns caminhos foram aparecendo, algumas portas foram se abrindo, exatamente nesse mesmo estágio que a Giovana fez também, que é o PDPL, que é um programa de desenvolvimento da pecuária leiteira. E eu sempre tive uma aptidão, né, em mexer com pessoas. Então, tudo que eu faço, né, e na Rural não é diferente, eu sempre tento ver o lado pessoas do negócio. Então, eu acho que acima do amor à pecuária leiteira, o meu lado, né, tá mais ligado à parte de pessoas, né? Tá mais ligado à parte de transformação, de capacitação das pessoas mesmo. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Olha, Luiz e Giovana, eu pesquisei aqui alguns dados sobre a produção de leite no Brasil, e a gente está aqui em Minas, né? A Giovana está em Pitangui, o Luiz está em Bom Despacho, eu estou aqui em Belo Horizonte. Aqui Minas é líder na produção de leite, né? Foram 9,42 bilhões de litros em 2023, e a estimativa para esse ano 2025 é uma produção de 9,7 bilhões de litros de leite. Eu também pesquisei aqui, achei muito curioso, 98% dos municípios do Brasil produzem leite. E essa atividade envolve hoje 4 milhões de pessoas. Gente, eu vou fazer a pergunta direto aqui no início do Lonar's Play. Leite dá lucro ou não dá lucro? Porque a conversa, o zum na roça, leite não dá lucro, só dá trabalho, só muito trabalho, e a gente é escravo da vaca, leite 24 horas por 7, e aí? Eu vou fazer essa pergunta que vão desenrolar o resto. Leite dá lucro ou não dá lucro? Giovana primeiro, sempre as damas na frente, tá? Por favor. Olha, Lincoln, como qualquer atividade, ele dá lucro sim, né? Só que tem que ter ali, com certeza, uma boa gestão, uma boa administração dos processos dentro da fazenda, essa questão de proporcionar mesmo ali uma qualidade do trabalho, uma qualidade de vida para os colaboradores,
para justamente não ficar com esse sentimento que você mesmo reportou, que é essa questão de ser escravo do leite, ser escravo da atividade. É uma coisa que o Luiz, desde quando a gente se conhece, né, Luiz, sempre fala nessa questão de não se tornar escravo ali da atividade. E isso é somente com uma boa gestão, uma boa administração mesmo, para a gente poder conseguir aí os ótimos resultados. Eu quero. Bom, a gente tem tempo aqui, tá? Essa é a grande sacada do podcast. Eu quero que você me dê uma pista para quem está acompanhando, para quem imagina produzir leite, tem o mesmo sonho que você, né? Que caminho é esse? Que gestão é essa? Daqui a pouco eu quero que você me dê pelo menos uns pitacos desse caminho, tá, Giovana? E eu quero agora a resposta do Luiz. Luiz, daqui a pouco até vou mostrar um vídeo aqui teu, que tá muito bom. Daqui a pouquinho, tá? Inclusive com o som, ele tá um pouquinho longo, mas eu vou soltar o início, que tá bem legal. O leite, ele dá lucro ou não dá lucro? Em que ponto, qual é o ponto de equilíbrio ali? Enfim, vamos dissecar um pouco esse assunto. Mas dá ou não dá resultado a produção de leite? Eu acho que assim, tem uma frase que eu não vou me lembrar muito bem na íntegra, assim, como que ela é, né, no meio corporativo, mas se uma pessoa faz, né, se tem gente que faz, é porque é um negócio, né, é porque dá certo. Então, se tem empresas que conseguem lucro, se tem pessoas que sobrevivem disso, é porque é uma atividade. E o que a gente mais vê, pessoal, hoje, conversando com produtores rurais, né, Giovana, são produtores rurais que cresceram dentro de uma propriedade, onde seus pais construíram tudo que eles têm dentro de uma propriedade, e é hereditário, e é uma questão de herança, onde os bisavôs fizeram, né, do leite a sua sobrevivência, os avós, os pais, os filhos. Então, se tem gente que está sobrevivendo, né, e crescendo, evoluindo com isso, é porque, de fato, o negócio funciona, né? Esses dados que você falou, Lincoln, eu achei fundamentais para a gente começar essa conversa. Minas Gerais representa o segundo maior PIB do agro brasileiro, né? 30% do PIB brasileiro ele vem do agro, né? O Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, e Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Então, superando inclusive a mineração, né? Então, se tem um lugar que é para produzir o leite, principalmente do Brasil, é Minas Gerais. Então, acho que os números falam por si, né? Exatamente. E você falou de Minas, a gente se somar Minas, Goiás e os estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, a gente está falando aí de mais de 70% da produção nacional. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, o ideal é que cada ser humano consuma em cerca de 400 mililitros, quase meio litro de leite por dia. Seriam 150 litros de leite por ano. Mas há uma pesquisa aqui que mostra que há uma certa oscilação, não só do preço do leite, que eu vou falar daqui a pouco, que varia também de estado para estado, vocês sabem disso, né? Mas também de variação de consumo, porque o leite tem alguns concorrentes, né? Inclusive essa questão da lactose, que eu, na minha faixa etária, né, da minha geração, isso não existia, nunca se falou em lactose, por exemplo, né? Então tem algumas barreirazinhas aí, né, para o leite, que seria interessante se vocês tiverem algum dado para comentar sobre isso, mas é claro que também o leite no imaginário popular, né? O seu pai foi buscar o leite das crianças, né? O leite é algo assim muito especial, né? Mães que não conseguem amamentar, enfim, tem que dar leite realmente, se não tiver condição de um leite humano, tem que ser leite realmente das nossas vaquinhas. Aliás, por falar em vaquinha, vamos mostrar umas vaquinhas, né? Eu sou apaixonado por animais e essa vaca leiteira é muito... Ela é mimosa, né, Giovana? É demais. Não é carinhosa, acho que né? Sim, esses dias, né, a gente estava até conversando na empresa, né, que
a gente teve uma situação, né, Luiz, uma fazenda, que parece até que a vaca entendia mesmo a gente, Lincoln, que a gente estava num piquete, assim, com mais de 200 vacas, e na hora que a gente entrou dentro do piquete, todas elas se aproximaram, parecia até aquela questão do encanto mesmo, de encantar as vacas, né, que você comentou, e todas elas se aproximaram ali da gente. Então você vê mesmo a docilidade dos animais, né, e isso tudo está relacionado, essa docilidade, Lincoln, com o cuidado, né, dos colaboradores com as vacas, o cuidado mesmo ali do proprietário, né, com a questão do bem-estar animal, que é algo extremamente importante para a atividade dar lucro, porque não tem como ter uma atividade com lucro sem ter o bem-estar dos animais. E o Luiz fala, vamos soltar o vídeo agora, Luiz, que eu vou com som, tá? Para quem está em casa assistir. Olá pessoal, eu sou Luiz Felipe, eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, eu sou zootecnista, trabalho com pecuária leiteira desde meu terceiro período, aproximadamente 10 anos. Fui consultor de leite, né, na área de pecuária leiteira, tenho vivência com laticínios, trabalhei com grandes laticínios na área comercial, trabalhei na parte de gestão de qualidade e também na parte de segurança alimentar. Hoje estou à frente da Rurale como diretor. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de leite do Brasil. Melhorar a qualidade de vida dos produtores, dos seus colaboradores e melhorar cada vez mais a segurança alimentar e a qualidade do leite. O principal valor da Rurale é a empatia, pois quem produz leite são as vacas, mas todos os outros processos quem executam são pessoas. Então nosso foco está em treinar pessoas, capacitar as pessoas que estão envolvidas nos processos. Pedi para o Vinícius cortar, o vídeo é mais longo, né? Vocês sabem, mas é bem legal, né? Uma coisa, a gente está aqui no estúdio, vocês estão aí no escritório e tal, em Bom Despacho, Pitangui. Outra coisa é ir para o campo, né? Onde é o trabalho de vocês. Inclusive a Giovana falou, eu perguntei, Giovana, você mora onde? Eu moro no meu carro. Como assim, meu? Você mora no seu carro? Literalmente, né, Lincoln? Eu falo assim que quando o produtor me pergunta, né, onde que você mora, Giovana? Aí eu explico para o produtor, né, que aonde chega as contas, né, como o Luiz gosta de falar, por exemplo, lá em Belo Horizonte, mas eu fico nesse trecho aí de BH, Pitangui, porque a minha mãe é de Pitangui, mas eu fico mesmo no meu carro, porque hoje eu tô aqui, mas amanhã eu já tô lá em Luz, na outra semana eu já tô lá em Passos, então a gente, né, tem essa ampla região, né, para poder levar aí essa capacitação das pessoas e fazer mesmo a transformação da pecuária. Então, literalmente, eu moro no meu carro. E a Rurale atende não só Minas, mas Goiás e Rio Grande do Sul, né, Luiz? E a gente... Vou pedir para o Vinícius continuar passando as imagens do início, para ilustrar, que está muito legal. E se você quiser citar os equipamentos que são utilizados hoje para a ordenha, enfim... Esse confinamento, olha só, a alimentação. Conta pra gente, Luiz, um pouquinho sobre a produção do leite, né, que é o que a gente está vendo aí. Exatamente, Lincoln. Assim, eu costumo brincar sempre que, sem desmerecer as vacas, né, elas só produzem o leite, né? Todo o resto quem faz são pessoas. Então, o nosso foco ele é justamente na capacidade dessas pessoas para fazer com que a produção de leite ela seja cada vez melhor, né, com bem-estar animal, com sustentabilidade do negócio, né, em si, financeiramente, do meio ambiente, das pessoas, né, do bem-estar animal. Então, o nosso foco está sempre na capacitação das pessoas. Então, aqui a gente tem propriedades leiteiras dos diversos tamanhos que a gente atende no país hoje, propriedades de leite bem pequenas, né, de 80, 100 litros de leite por dia, até propriedades grandes, onde, né, se tira 50 mil litros de leite por dia, né? E todas essas propriedades, desde a menor até a maior propriedade de leite do país, ela, né, tem basicamente a mesma estrutura hierárquica ali, né, a nível de pessoas, de animais, de bem-estar. Então, desde a pequena propriedade até a grande propriedade, né, Giovana? A gente tem que ter a mesma ideia de trabalho, porque nós temos vacas, nós temos meio ambiente, nós temos uma empresa leiteira, né? E no final das contas, o que a Giovana falou aí, eu compartilho 100% do que ela disse, é que o animal fala, né?
e quem não ouve ele perde. Então a gente tem que escutar os animais, a gente tem que escutar as vacas, porque, né, durante a graduação eu tive o prazer de aprender uma frase que eu achei muito interessante, que é: se você dá para a vaca o que ela quer, ela vai te dar o que você quiser, né? Mas se você der para ela o que você quer, ela não vai te dar o que você precisa, ela vai te dar o que ela quer. Então, trabalhando com sustentabilidade, nós estamos falando de uma agenda ESG aí, né? Trabalhando com sustentabilidade, com gestão de pessoas, com bem-estar animal, para a gente conseguir, de fato, ter uma empresa sustentável. Rapaz, meninos, né? Vou chamar de meninos, vocês têm 30 e poucos anos, mas, enfim, com todo respeito, claro, mas qual é o investimento inicial? Tá? Não é baixo, né? Eu imagino, né? Eu vou produzir leite, né? Tem que ter uma fazenda, enfim, eu não vou entrar no seu terreno, na sua fazenda. Explica para mim, Luiz, qual é o investimento inicial, a grosso modo, para quem quer produzir leite? Eu sei que assim, quem quer falar assim fica muito simplório, mas é meio didático mesmo. Qual é o investimento inicial nesse maquinário que a gente viu de ordenha, enfim, de currais, piquetes, coxo, quantos funcionários são necessários? Me dá um panorama sobre o negócio da produção de leite para quem quer começar, por exemplo. Olívio, você tocou num ponto muito importante, e eu vou falar exatamente da mesma forma que eu converso com os produtores de leite, né? Trabalhando em uma propriedade de 50 animais, vamos pensar assim, uma propriedade relativamente pequena, uma propriedade de 40, 50 animais em lactação, 50 vacas, e colocando um preço médio aí hoje, né, por animal de R$10.000, nós estamos falando de uma fazenda onde em vacas de leite nós temos R$500 mil. Então, assim, mesmo os pequenos produtores de leite do país são empresas de um capital empatado muito grande, né? Então, o porquê de nós focarmos sempre em capacitação de pessoas, em treinamento de pessoas, está justamente no fato de que o principal capital dentro de uma propriedade é o capital humano. E se você parar para pensar que o ordenhador ordenhando essas 50 vacas de manhã e essas 50 vacas à tarde, passa na mão dele, né, R$1 milhão em animal, é o porquê da gente trabalhar essa gestão de pessoas, esse treinamento de pessoas. Mas assim, propriedades pequenas, a gente fala aí colocando terra, colocando animais, colocando equipamentos, a gente trabalha com propriedades acima de R$500 mil, né? Né, várias empresas do ramo de gestão, né, que a gente pode citar aí como aqui no Brasil tem várias, a gente, né, ouviu e percebeu, né, de conversas com eles e com estudos também que mostraram que propriedades leiteiras bem geridas estão tendo um retorno do capital investido em torno de 25% a 30%, né? Propriedades até acima de 30% de retorno do capital investido. Então, na minha opinião, é sim um bom negócio, né? É um capital, né, empatado relativamente alto, mas o que a gente faz nas propriedades, Lincoln, né, Giovana? O que a gente faz dia após dia é colocar na cabeça das pessoas que a fazenda leiteira ela é uma empresa. Então, por muitos anos a gente via muito isso como uma atividade de subsistência, uma atividade onde, né, os nossos avós, né, os nossos familiares vinham do campo, vinham da roça, né, e tinha aquela atividade na fazenda, e hoje não, hoje a coisa está ficando cada vez mais especializada. Então a propriedade leiteira tem se tornado cada vez mais uma empresa leiteira. Bom, olha que dado que o Luiz está passando para a gente, hein? Uma fazenda leiteira bem gerida pode dar 30% de retorno sobre o capital investido, né? Então a gente está quebrando aquele paradigma. O leite não dá resultado, gente. Um restaurante bem gerido dá resultado, né? Como você falou, tem restaurante desde que a gente se conhece, né? Dá resultado, estão em aberto. Muitos fecham porque não são bem administrados, né? Mas, enfim, que notícia, que dado legal que você passou, Luiz. Agora, em relação... Vou perguntar para a Giovana, que a Giovana, eu sei que ela gosta muito tá ligada a muita qualidade, né, Giovana? Sim.
Que vacas são essas? Eu estava brincando com você que a gente tem no imaginário, gente que é garoto, eu principalmente que venho de uma cidade de centro, né, urbana, né, daquela vaquinha holandesa, né, malhadinha, preta e branca, com aquela carinha linda, né, aquela ilustração, né, que a gente vê comumente, né. Que vaca é essa hoje, que é a vaca campeã de produção no Brasil? Qual é a raça, hein? Hoje, Lincoln, a gente tem, né, tem as holandesas, né, que são aquelas fofinhas, branquinhas e pretinhas ali, né, que a gente vê, mas como você pode ver mesmo no vídeo institucional da Ruralia, a gente tem muitas ali de Holanda meio sangue, né, então, assim, hoje, das fazendas que a gente atende hoje, né, das mais de 100 propriedades que a gente atende, hoje mais de 50% das fazendas, né, Luiz, são girolando mesmo. E, né, a gente também tem as vacas Jerseys, que são a questão de teor de sólidos, né, gordura e proteína são excelentes também. Então, você vai se encantar com as marronzinhas também. E tem a questão, né, que, por exemplo, no Sul mesmo, né, os nossos consultores, né, que atendem o Rio Grande do Sul, lidam mais com as holandesas, que você está em mente aí. Vou pedir para o Vinícius colocar mais as nossas amigas, né? São amigas, né, Luiz? Elas dão esse líquido tão precioso, né? Esse alimento tão fundamental, principalmente para as nossas crianças, que é o leite. Agora, eu sei também que você tem uma pegada aí na indústria dos derivados também, né, Luiz? Como é que está essa questão dos derivados, do queijo, né? O queijo mineiro, que é uma instituição, o queijo aqui em Minas, né? Se o pão de queijo já que dirá o queijo, né? Que é a origem de tudo, né? Como é que está essa questão da produção do leite para derivado, para o queijo especificamente? Durante muito tempo, a produção de leite ela era, né, bem focada na produção de leite de fluido, né? De leite UHT, de leite caixinha, né? Há muitos anos atrás até o barriga mole, leite saquinho, mas cada vez mais o consumidor final está se especializando, né? Como é que é o nome, Luiz? As pessoas... Desculpa, barriga mole? É isso que eu ouvi? Barriga mole é aquele leite saquinho, né? Foi isso que eu ouvi, Vinícius, tá certo? Barriga mole. Tá certo, Lincoln. Tá certo, desculpa, eu tinha que interromper. Mas eu realmente não conhecia, barriga mole eu não conhecia. E ainda existe ainda, tá, Lincoln? Então, Luiz, já tá encomendado legal. Aí, tá? Tem que mandar pro Lincoln e pro Vinícius aí um kit aí de barriga mole para ele. O Naxplay é conhecimento, informação, a gente aprende o tempo inteiro, que bom. Mas desculpa interromper. Então, assim, até por uma pressão, né, de consumidor, eu acho que a pressão do consumidor final é o que está fazendo esse mercado todo se transformar, né? Onde a gente tinha no passado, né, grande parte da produção de leite sendo, né, deslocado para a produção de leite caixinha, por exemplo, onde o valor, né, é empatado ali, vamos dizer assim, o valor agregado do produto era bem menor, e hoje a gente tem, né, queijos finos, produção de bebidas lácteas, outros derivados, né, o zero lactose, o leite A2, enfim, a gente tem vários outros produtos aí na carteira dos lácteos, né, dos laticínios, que fazem com que as empresas consigam agregar mais valor. Então, da mesma forma que o produtor de leite também tem que estar correndo atrás de agregar valor no seu produto, os laticínios também, né, a partir de pressões de consumidor final, também vão traçando suas estratégias ali. Então, a gente vê o mercado dos queijos aí ganhando grande força no país, né, em Minas Gerais mais especificamente, porque Rio Grande do Sul também, mas por questão cultural, né? Então, tem um crescimento muito forte aí desses outros produtos, a não ser somente o fluido, né? Giovana, desculpa, João, pode falar, por gentileza. Não, só complementando mesmo, essa questão assim do leite, né, pessoal, ela tem uma relevância mesmo industrial muito grande, né? Então, o que o Luiz comentou um pouco ali sobre essa questão da lactose, né, e você também comentou um pouquinho, Lincoln, no início, acho que é um ponto importante a gente poder discutir, igual às vezes, eu não posso consumir leite, né, eu passo mal, né, então, assim, igual o Luiz falou desse valor agregado que tem, hoje nós temos várias opções no mercado, né,
Lincoln. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode ter ali, né, um leite que ele é zero lactose, e a questão para quem tem alergia, né, à proteína do leite. Então, igual o Luiz comentou, né, sobre o leite A2, então, são opções mesmo ali desse valor agregado, né, que os produtos estão tendo, justamente para a gente poder atender a todo esse nicho aí de demanda dos consumidores, né. Então, é extremamente um alimento extremamente rico, né, e que com certeza aí tem um alto valor agregado aí junto ao mercado. Luiz, você falou, deu uma informação muito pertinente, preciosa até, sobre a atividade que ela pode gerar até 30% de retorno sobre o capital investido. Essa informação é muito legal, porque quebra um papo que a gente ouve que realmente não é verdadeiro, né? Senão teria tanto leite no mercado, a gente não tomaria tanto leite. Como é que faz para você montar uma equipe? A gente sabe que há um gargalo de mão de obra no país, diversos setores, né? Eu acredito que no de vocês não seja diferente, né? Eu sei que você tem uma pegada muito bacana de envolvimento com os colaboradores, né? De treinamento, de capacitação, de plano de cargo e salário, que eu queria que você falasse também, né? Mesmo considerando que esse público é um público com baixa escolaridade, né? Como é que você faz didática para um público assim, né? Eu queria que você falasse sobre essa tua experiência, né? Que já é grande, de montagem de equipe, que eu sei que é o teu foco principal, né? Você falou aí com todo respeito às vacas. Essa pergunta eu vou fazer para a Giovana na sequência, sobre qualidade, né? Que é a satisfação do colaborador. Eu quero chegar nesse ponto, tá, Luiz? A satisfação do colaborador a fazer a ordenha. Isso também se reflete na produção e na qualidade do leite. E como fazer para que esse colaborador realmente compre a ideia, trabalhe com prazer e amor. Qual é a estratégia para isso? A gente tá tendo uma evolução, né, muito grande de tecnologias, de várias outras coisas aí. Eu costumo usar sempre de exemplo o meu pai, né, que há poucos anos atrás, meu pai está com 70, quase 80 anos, há poucos anos atrás a gente não tinha internet, né, pessoas dessa geração anterior à nossa, ou talvez 2 gerações anteriores à nossa, estão passando por uma transformação muito grande, onde a gente tem agora internet, inteligência artificial, globalização, celular, enfim. E o que a gente acredita muito, né, Giovana, que tem acontecido é que com esse avanço da tecnologia, com esse avanço de toda né, a cultura, enfim, das pessoas, né, a forma das pessoas pensarem, o trabalhador rural ele não é diferente. Então, ele também quer qualidade de vida, né? Ele, de repente, dava no passado algumas coisas que hoje em dia eles não aceitam mais. Então, assim, Lincoln, a gente acredita, sim, que, de repente, o país ele tem uma dificuldadezinha com relação à mão de obra, mas eu sou um dos principais defensores de que né, não existe esse apagão de mão de obra, né, como tanto se fala. É claro que a gente tem algumas políticas, né, públicas aí que às vezes tendem a levar para um lado ou para o outro, enfim, mas se tem um colaborador que sai de uma propriedade para trabalhar em uma outra empresa, que não seja o leite, por exemplo, é porque ele achou ali uma coisa diferente para ele poder prosperar, né? E o que a gente vê, né, Giovana, diferente do que muitos produtores falam, é que geralmente, às vezes, um trabalhador rural, ele sai de uma empresa leiteira, de uma fazenda, para ir trabalhar em outra fazenda. Então, a gente dá um passo para trás e tenta entender diferente como que isso está acontecendo, né? E o professor Paulo Machado, né, da Clínica do Leite, ele foi muito preciso quando ele escreveu um livro que chama Sucesso do Leite, onde ele pontuou as 3 principais coisas que fazem com que uma pessoa fique ou não numa fazenda, né? A principal coisa seria o convívio, o respeito, né, as tarefas bem definidas. O segundo ponto que faz com que uma pessoa fique numa propriedade ou saia da propriedade seria com relação à moradia, né? Porque esses trabalhadores, né, na sua grande maioria, moram na propriedade. E, em terceiro lugar, o salário. Então,
o segredo da Rurale, vamos dizer assim, eu acho que você está falando com a pessoa certa, que é a Giovana, que está aqui. O segredo da Rurale está em diminuir o abismo de comunicação entre a técnica e a execução. Então, o nosso segredo é por meio de capacitações lúdicas, gamificadas, ensino prático, mostrar para a pessoa que está ali dentro da propriedade rural, né, como que a gente consegue fazer aquilo ser mais leve. A Giovana, por exemplo, ela pode usar o exemplo dela aqui, que ela, quando morou na Nova Zelândia, sozinha ordenhava quantas vacas, Giovana? 600 vacas. Quantas? 600 vacas. 600? Sozinha. 60 ou 600? 600 vacas. Como é que pode? É um 600? processo um Assim, pouco diferente. Depois a gente manda uns vídeos. Tá bom. E aí, assim, as pessoas, né, quem olha para isso vê de fato eficiência, né? E aqui a gente tem, por exemplo, propriedades com 50 vacas, por exemplo, onde a gente tem 2 ordenadores, por exemplo. Então, a nossa missão como empresa, o nosso objetivo é de, né, reduzir esse abismo de comunicação, esse abismo de informação e nos aproximarmos do trabalhador rural. E aí que está o grande segredo, Lincoln. Que é por meio de ensinos lúdicos, igual a gente falou, de capacitação, de catequização daquela pessoa mesmo, porque não é tão simples assim uma pessoa jovem, a Giovana, por exemplo, eu, outros consultores, chegarmos na propriedade de leite, né, e, entre parênteses, né, ensinarmos a pessoa que está ali dentro fazendo isso há 30 anos, como que ela poderia fazer isso diferente. Então, eu costumo sempre brincar que 95% do nosso trabalho, né, Giovana, não é zootecnia, não é veterinária, é gestão de pessoas, é psicologia. E isso a Giovana faz muito bem. Eu tenho, uma enorme gratidão em estar junto com ela nesse desafio aí, nessa transformação que a gente vem fazendo no país. Nós somos uma empresa que está liderando essa transformação no país. E a Giovana, né, se a gente tiver o prazer de um dia fazer uma visita juntos, Lincoln, você vai ver como que é uma abordagem, né, na propriedade. A Giovana, com esse jeito dela carinhoso, esse jeito calmo, né, faz com que as pessoas, de fato, aprendam o que ela está ali disposta, né, a ensinar. Então, ela consegue, com excelência, né, anular esse abismo de cultura, né, de nível social, né, de instrução, e fazer com que as pessoas, de fato, se abram e retirem todas essas armaduras, essas cascas, para que ela consiga inserir com esse jeitinho doce dela e ensinar, né, até mesmo o produtor mais chucro, né? E olha, Giovana, a gente estava falando que a gente sabe, né, que amar o que a gente faz nos dá muito mais resultado para quem a gente entrega o nosso trabalho, para nós mesmos, enfim. E você ama leite, ama as vaquinhas. E para contratar, é condição sine qua non também ser um apaixonado por vacas e por leite, ou não necessariamente? O que você acha disso? Olha, você pegou uma pergunta que eu sempre faço, né, Luiz, nas nossas entrevistas. Eu sempre pergunto assim, qual que é a sua paixão? Né? Assim, se eu perguntasse hoje, Lincoln, para você, qual é a sua paixão diária? Né? Assim, quando eu estou fazendo uma entrevista. E aí, claro que quando o consultor fala, né, eu amo leite, já ganhou o meu coração, já ganhou o coração da Rurale. Mas, assim, o importante é ter amor na transformação da pecuária. Então, assim, às vezes a pessoa não usa a palavra amor pelo leite, mas utiliza, né, da questão do amor pela transformação, pela capacitação, né, de aprendizado também pessoal. Então, assim, isso aí já ganhou a Rurale, né? E eu queria fazer um adendo nos comentários do Luiz, né, a respeito dessa última pergunta. Posso pegar um gancho, Lincoln, com essa questão da mão de obra? Que é a questão do pertencimento, né, Luiz? A gente trazer o sentimento para o colaborador de pertencimento para fazer. Essa transformação da atividade, né,
como uma empresa, ela é algo que, como o Luiz fala, aí, pelos próximos 20 anos, né, Luiz, a gente tem aí um árduo trabalho, né, pela frente em fazer essa transformação, tanto do produtor quanto dos colaboradores, que com que ele está lidando ali é uma empresa. E não tem como a gente ter qualquer equívoco ali, porque não tem como sobreviver se a gente não tiver um planejamento estratégico, não tiver o sentimento dos colaboradores de que eles estão presentes na transformação daquela atividade. Essa questão de capacitação da pessoa aprender aquilo para ela utilizar aonde ela estiver, seja naquela atividade, naquela fazenda que ela está hoje, seja em outra fazenda que ela estiver amanhã. Então, eu acho que o que resume tudo isso, Lincoln, é o sentimento mesmo de pertencimento na transformação dessa fazenda em uma empresa, né? E... Pode falar. Não, perdão, pode continuar. Desculpa, Giovana. Não, então assim, e essa questão de levar a capacitação para as fazendas, Lincoln, é algo que se um dia você, né, o Vinícius aí, tiverem a oportunidade de irem e ver, né, Luiz, uma rotina de trabalho na fazenda, é algo que encanta os olhos mesmo quando você chega numa fazenda e você pergunta para o colaborador algo que você ensinou na última visita e ele relembra, né, ele fala para você. Então, por exemplo, a gente está aqui falando sobre qualidade do leite. A primeira pergunta que nós da Rurale fazemos para os colaboradores é assim, Lincoln, o que é qualidade do leite para você? Aí a pessoa fala, é um leite branquinho, é um leite que não tem resíduo. Mas assim, eu sempre falo que aquele leite de qualidade é aquele leite que a gente fala assim, vamos abrir a boca do tanque ali agora e tirar um pouquinho de leite para a gente ferver e beber. Então, assim, qualidade do leite, ela envolve tudo, assim, dentro da fazenda. E quando você chega e faz a pergunta para o colaborador na visita seguinte, ele te fala os termos técnicos como o que é uma CCS, né? O que é uma CBT, uma CPT, assim, é transformador, é de encher os olhos mesmo e você vê que você capacitou e a pessoa entendeu e ela já está colocando em prática aquilo que você ensinou. Então, assim, é bem gratificante e a gente fazer isso, né, na Rurale, de forma gamificada, de forma visual ali para qualquer colaborador entender, é muito bom. O que é CCS? Agora fiquei curioso, Luiz. CCS é uma sigla, né? Significa contagem de células somáticas e é uma das análises que é feita no leite para a gente poder avaliar o nível de qualidade desse leite, né? Vamos falar de uma forma bem simples, né? A composição, é isso? Agora, puxando... Também. Uhum. Faz parte da composição, mas é uma análise que a gente faz a nível de, principalmente, saúde do rebanho, né? Que a gente vê a nível de análise no leite para ver a saúde do rebanho. Mas eu queria e não poderia deixar de puxar um gancho, um outro gancho agora, Lincoln, que eu acho que a gente está pulando mais para o assunto qualidade de leite e eu não poderia deixar de falar isso no quesito mão de obra, que, né, eu e a Giovana, esse casamento profissional nosso, ele foi muito bem feito, né? A gente se encaixa muito bem nesse sentido e nós temos um ponto em comum que a gente não se preocupa muito em achar o culpado de algum erro, né? A gente geralmente tenta resolver o problema. Mas eu queria trazer uma pergunta aqui sem dar a resposta, eu acho que ninguém precisa responder isso, eu acho que cada um leva essa reflexão para casa, mas você citou aí a dificuldade da mão de obra, né? O campo passando por um apagão de mão de obra que muita gente se fala, mas minutos atrás você citou também aquela questão de leite ser uma tarefa árdua, e leite não tem feriado, não tem final de semana, leite não dá lucro, leite não dá isso, leite não dá aquilo. Então, eu não sei quem foi que começou, né, com essas afirmações, mas a falta de mão de obra, né, de pertencimento e até mesmo de investimento, né, de liberações de verbas para o setor leiteiro, ele vem de instabilidade e insegurança dessas frases que foram repetidas como mantra durante anos, né? Então, qual empresário vai querer investir em uma atividade
onde há anos se falam que não tem feriado, não tem final de semana, não dá dinheiro, não dá lucro, enfim, né? Então, isso vem sendo repetido como um mantra, né? E a nossa missão, Giovana, né? Dia após dia e transformando isso aí num cenário diferente. Ô, Luiz, eu não sei se para quem vai mais essa pergunta, vocês, né, me dizem, tá? Mas você falou 2 vezes uma propriedade com 50 cabeças, né? 50 vacas. Com 2 ordenhadores, 2 colaboradores. Né? Se alguém quer montar um negócio, porque a gente sabe que pode ter um negócio de subsistência, até. Você deve conhecer muita gente que tem uma vaquinha ou 2 só para produzir um queijo artesanal, né? Uma atividade mais lúdica, vamos dizer assim, né? Mas em que ponto, a partir de que ponto, Luiz, que volume, em que escala passa a ser um negócio, vou ser até redundante, escalável, né? Com 50 vacas, quanto cada vaca produz? Eu não vou nem falar de qualidade, que eu sei que envolve uma série de questões de processos, mas de quantidade. Qual é a quantidade ideal de produção de uma vaca campeã, uma produção em termos de volume, né? E esse investimento que você revelou aqui de 10 mil por vaca, em quanto tempo esse investimento retorna com a produção da própria vaca? Bom, essa é a pergunta, né? Deu para entender, né? Isso é um pouco subjetivo, né? Uhum. Porque depende muito do investimento que você tem atrelado a isso tudo aí. Mas o fato é que a gente tem diversas formas, né, de avaliar um negócio. A Giovana, por exemplo, ela trabalhou numa propriedade onde a média de produção das vacas era muito menor do que propriedades brasileiras. Então, vacas de torneio leiteiro, vacas que batem recorde em produção, dificilmente, para não falar impossível, são animais que dão lucro de leite. Elas dão lucro de genética, né? Enfim, a gente tem uma outra tarefa atrelada a isso aí. Agora, eu costumo sempre brincar com o produtor assim, né? O que você prefere? Você prefere ter uma vaca de 50 litros por dia, que te dá 5 litros de lucro, ou uma vaca de 20 litros por dia, que te dá 10 litros de lucro? Mas como é que é isso? Então, isso vai muito de acordo com o seu custo fixo. Então, se você tem animais mais exigentes, né? Se você tem animais mais exigentes, a fazenda da Giovana, por exemplo, a fazenda que eu morei, por exemplo, era uma propriedade que tirava 16 mil litros e tinha 2 funcionários. E a gente sabe que a mão de obra é o terceiro maior custo quando a gente olha o custo de produção de leite. Qual é o primeiro? Então, o segundo? uma propriedade... O primeiro custo é o concentrado. O segundo seria o volumoso. Ok. O concentrado, desculpa a ignorância, o concentrado é o volumoso. A ração. A ração que a vaca recebe. O volumoso é silagem? Silagem, capim. Capim, ok, milho, enfim. Então é nessa ordem, Luiz? Exatamente. A ração, a silagem e o RH. E a mão de obra. Entendi. Então, a gente está falando de ser mais eficiente, né? Então, essa pergunta que você fez, Lincoln, está muito atrelada ao ponto de equilíbrio, né? Quanto que uma propriedade tem que tirar de leite para, de fato, ser rentável, para dar dinheiro, para ser um negócio que vai, né, prosperar? Eu vou te responder da seguinte forma, né, Giovana? Nós temos produtores de leite, 100 litros de leite, que dão show em gestão, em qualidade e em empresa leiteira, em propriedade de 10 mil litros de leite. Então, talvez na escala, ele pode ser que não esteja ganhando muito dinheiro, mas quando você olha a porcentagem disso, ele está conseguindo tocar o negócio como uma empresa leiteira de fato. Então, vai muito de acordo com o interesse do produtor em crescer no negócio, né, com quão arrojado ele é, né? Enfim, e a Rural está aí para isso, né? Para indicar os caminhos, né?
Eu estou conversando no Nax Play dessa terça-feira com os sócios da Rurale, uma empresa de consultoria especializada nessa indústria, nesse ecossistema da produção de leite no Brasil. Eles atuam, essa dupla aí maravilhosa que está com a gente essa noite, eles atuam aqui em Minas, também no Rio Grande do Sul e em Goiás também. A Giovana Azevedo e o Luiz Felipe. Giovana, faz sentido, já deu para entender que o Luiz está muito ligado na gestão de pessoas, eu imagino que o Luiz está muito ligado em capacitação de equipe, e você está muito ligado na qualidade, né, ali na produção, né, e me parece... Exatamente isso. É isso, né, esse é o casamento perfeito, né, Luiz? A gente passa a vida inteira procurando o par perfeito, a gente não acha. Né? O par perfeito qual é? Aquele que olha para o mesmo ponto no horizonte, mas rema do outro lado. Né? E lado a lado, não é isso, Lu? Não é isso, Vinícius? É isso, né? Amar é isso, né? Antigamente tinha aqueles bonequinhos da maré e tinha essa que eu não esqueci. Olhar juntos para o mesmo ponto e, enfim, é um conceito fundamental. Vocês olham juntos para o mesmo ponto e têm competências distintas, mas convergentes. É a sociedade perfeita. Não é? Pelo menos em teoria, né? Sempre tem né? Você falou aí, né, Luiz? Sempre tem uma discordância, mas pelo visto vocês têm a política aí cultural da empresa de vocês, da Rurale, que é de não perder tempo com os problemas, com os culpados, mas sim com as soluções, né? Que também é uma ótima medida. Eu acho que assim, a gente tem trabalhado tanto, né, nossa empresa, apesar da gente ter, né, 10 anos, né, Giovana, de mercado, Giovana um pouco mais. Acho que a gente tem trabalhado tanto que a gente não tem tido tempo para encontrar essas divergências, né? Mas eu espero que isso continue desse jeito, porque, de fato, a gente se completa muito bem nesse sentido, né? Eu e a Giovana. Então, eu acho que a gente sabe identificar, principalmente, os pontos fortes da outra pessoa, né? E os pontos fracos nossos. E quando a gente entra no ímpeto ali, numa área que eu sei que é o ponto forte da Giovana, por exemplo... E eu nem entro em discussão, porque assim, eu nem, às vezes, né, nem palpito tanto. Eu sei que ali é a zona de trabalho dela, onde ela domina, né? A Giovana é conhecida como a rainha da qualidade do leite pelos laticínios, Nestlé, Pirajuba, enfim. Então, eu deixo ela lidar na área que ela lida super bem, ela deixa eu trabalhar com o que eu gosto de pessoas, e por aí a gente tá indo, né, Giovana? Com muito sucesso e Deus na frente sempre. Eu acho assim que foi essa questão da construção, né, da Rurale, ela tem sido diária. Eu sou muito grata mesmo aí pela oportunidade da gente estar construindo, né, uma trajetória muito linda aí de transformação mesmo na pecuária. E com todos os nossos, né, colaboradores, nossos consultores, né, não tem como, nossos consultores, né, toda a parte administrativa, financeira e também a parte do nosso TI, né. Então, foi um casamento perfeito, assim, de todos nós, né, de todos nós dos setores, e é uma gratidão imensa, Lincoln, assim, a gente sentir mesmo e a gente ver ao longo desses 3 anos juntos aí, essa transformação ali no campo, esse reconhecimento que a gente tem tido, e o mais gratificante, eu gostaria, assim, de deixar mesmo claro, é a questão de ver que a gente foi numa fazenda e que a gente acordou de madrugada, mas não foi para dar prejuízo a ninguém, foi para transformar mesmo ali na fazenda e ver a fazenda crescer, né, tanto em qualidade quanto em colaboradores mesmo ali de estarem mais satisfeitos, e também a questão da gente trazer esse sentimento, né, que a gente comentou, de pertencimento ali para o colaborador e de capacitação mesmo. Então é muito bom e eu sou muito grata aí pela oportunidade. Olha, que bacana, hein? Eu peço desculpa, Lincoln, por nós não termos comentado isso ainda, porque, né, nós não temos tanta afinidade assim com lives, com entrevistas, né, Giovana? A gente ainda está Zero, não tenho nem rede social ainda, viu, Lincoln? Mas assim, a Giovana tocou num ponto aí que a gente deveria ter iniciado, acho que até um erro nosso, agradecendo por cada pessoa que está junto com a gente aí hoje na empresa, né? São quantos? 17? Cada colaborador. São 17 hoje? Nós somos ao todo 17 pessoas hoje. Uhum.
contando conosco. Então, É um assim, time bom, hein? Um time bom. É quem faz de fato acontecer todo dia, né, Giovana? Dia após dia, levantando Sim. de madrugada e, né, entrando dentro das propriedades. E é muito gratificante a gente saber que nós estamos fazendo parte de uma transformação que lá na frente a gente vai se orgulhar muito, a gente já se orgulha muito, né? Se você puder abrir o coração nosso, Lincoln, eu acho que dentro dos nossos corações, né, Giovana, nós somos a maior empresa de capacitação de pessoas do mundo. Então, nós estamos construindo isso com cada tijolinho, dia após dia, né? A gente sabe que esse mercado, ele precisa muito da gente. Então, é o que a gente tem feito. Olha que legal. Giovana, a gente está entrando na reta final, né? Por incrível que pareça, já se passou quase uma hora. Né? E eu falei para vocês, o papo, a conversa vai ser tão bacana que vai passar rápido demais até. Mas vamos aproveitar esse final do Lonax Play dessa terça-feira. Eu queria que você desse um recado aí. O Luiz deu um recado, já fez uma van premiere bacana aí, homenageando a equipe de vocês, de 17, né, pessoas, profissionais, né, que estão juntos aí. Esses 10 anos, 10, um pouco mais, né, que você tem, já é uma curva de aprendizagem completa. Né? 10 anos é o tempo de maturação de conhecimento. Né? Não sei o que estou dizendo isso, são os estudos, enfim. Mas, Giovana, eu queria que você desse um recado, uma palavrinha final sobre a indústria do leite, sobre a qualidade, que é a sua especialidade. Como é que você enxerga esse futuro aí, 2025, 26, 27, esse curto, médio prazo da produção do leite no Brasil e da vida de quem produz leite, principalmente? Essa vida tá boa e tende a melhorar? Com certeza, né? Tudo, né, pode ser melhorado mesmo. E acredito assim que, né, trazer essa questão ali de transformação na fazenda, ela vai desde o planejamento estratégico junto a uma consultoria, né, construção ali do seu plano de trabalho e com certeza, né, trazendo esse sentimento ali do colaborador de transformação, né, de transformação da fazenda, de transformação da qualidade do leite, da cria das bezerras, de tudo, transformação do bem-estar animal, né, das fazendas. E também essa questão, pessoal, de você proporcionar para o colaborador da fazenda uma qualidade de vida digna, de ter uma moradia adequada, né, Lincoln? Essa questão de você proporcionar, igual o Luiz comentou, dos cargos e salários, você ter essa questão ali dentro da fazenda. Esse insight, né, que o Luiz trouxe dessa questão de psicologia mesmo ali, né, que a gente trabalha mesmo com as pessoas, ela também faz um diferencial no campo, então é algo que, ao meu ver também, ao longo desses anos aí, e para os próximos anos, é algo que eu vejo que vai ser transformador dentro da fazenda, né, e, claro, né, a gente sempre buscar colocar as pessoas trabalhando no que elas se identificam, né, por exemplo, igual você mesmo já percebeu, o Luiz está nessa questão de pessoas, né, e tudo, e eu fico bem nessa questão da qualidade do leite, mas as duas se encaixam, né? E elas se combinam perfeitamente ali na transformação. E então, assim, isso tudo vai fazer sentido, né, ao longo desses próximos anos aí, para a gente ter cada vez mais, né, um consumo maior de leite, um consumo de um leite de qualidade, né? E com pessoas felizes, né, e capacitadas ali no campo para entregar para o consumidor cada vez um produto aí de melhor qualidade, né, de melhor valor agregado. Muito bom, muito legal seu recado final, até rimou. Luiz, eu queria que você finalizasse a sua brilhante participação com um recado também dentro da sua área, que é gestão de pessoas. O que você enxerga aí para o futuro da indústria leiteira no nosso país? Olha, eu acho que o leite, né, ele vem, né, sofrendo uma transformação positiva, né? Ele tem tido uma transformação, um avanço muito grande, a nível de tecnologias, a nível de mão de obra, né? A nível de exigências, e a fazenda leiteira, ela tem sido cada vez mais
vista como uma empresa, né, até mesmo pela questão do aporte de dinheiro que a gente tem, do quanto de investimento a gente tem numa propriedade, que é o que a gente comentou aqui agora. E eu acredito muito nessa questão do agronegócio brasileiro, né? Então, a gente citou aqui mais cedo que 30% do PIB do Brasil vem do agro, né? Que Minas Gerais é o segundo maior PIB do agro, que o Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, que Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Então, a gente está dentro de um setor que é líder, né? Estamos no lugar certo, o país é um país extremamente forte no sentido do agro, então a gente tem que conseguir explorar e trabalhar cada vez mais, né, a eficiência, a sustentabilidade, né, o bem-estar, para a gente colocar cada vez mais o nosso produto com a visibilidade, com valor agregado no cenário internacional. Então eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está no caminho, né? Dá trabalho, exige dedicação, exige muito trabalho, mas a gente está aí para isso, para pegar na mão, para ajudar, para aprender também junto, né? Mas para participar dessa transformação com todo mundo que está ligado diretamente na pecuária leiteira. Bom, obrigado pro Luiz Felipe e para a Joana Azevedo, que deram esse show aí de informações sobre a indústria leiteira no nosso país. Obrigado também pela sua audiência. Na semana que vem a gente vai voltar com mais um assunto do agronegócio, da construção civil, enfim, desse ecossistema da Lonax. Enfim, é o trabalho da Lonax, o nosso trabalho aqui no Lonax Play é levar informação, essa webinar que a gente proporciona a você toda terça-feira, 8 em ponto. Já se inscreveu no canal? Já clicou? Para se lembrar, terça-feira, 8 horas, está na hora do Lonax Play, da minha aula de informação, né? Informação não ocupa espaço e você acerta muito mais do que erra, não é verdade? Então, como sempre, desejo saúde e paz para você e na terça-feira que vem a gente tem encontro marcado aqui no nosso Lonax Play de toda terça, 8 da noite, em ponto. Até lá, um abraço, tchau.